que houve nos últimos tempos um interesse maior pelo trabalho do editor, o que faz uma casa editorial. Eu acho que ganhou um pouco. Você vê até seriados de TV que alguns se passavam dentro de uma editora, coisas assim. Eu acho que tem um certo interesse maior nisso. E às vezes para um lado ruim, meio espetacularização da coisa assim também. E a espetacularização da figura do escritor, também rolou isso um pouco, né? Mas eu acho que sim, eu acho que é um trabalho que fica meio oculto, e tem uma questão de classe também, porque o livro ainda é uma coisa cara no Brasil, né? Então ele fica restrito a uma parcela menor do que potencialmente ele tem que ser, né? Já que ele diz respeito à palavra, e a palavra atravessa todo mundo, ele em princípio diz respeito a todo mundo, né? Mas eu acho que sim, você falou, ele é pouco conhecido, e mesmo entre as pessoas que escrevem às vezes, né, que não tem a dimensão, a pessoa não pega uma editora que seja exigente, que faz também exigências ao próprio escritor, que, no sentido de que, olha, vamos puxar esse texto um pouco mais, né? Quer dizer, eu sempre comparo a coisa da edição do livro ao jardim japonês, aquela história que você sabe, passa o gadanho, você faz um desenho, escapa uma pedrinha, você passa de novo, e é incrível como o livro responde. O editor serve para ler esse texto e falar, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, refaça. Não só para isso, estou brincando, eu estou puxando o fio, mas uma das coisas é um trabalho eu acho que os editores nos Estados Unidos e na Inglaterra tem mais esse jogo do que a gente tem agora um pouco mais, né, do editor e o autor terem trabalharem juntos, de ter muita interferência editorial no texto, né? Aqui a gente tem um pouco menos que isso, mas ainda assim um editor pode mudar a ordem de um livro, ele pode interferir, conversar com o autor, mas também ele pode inventar um livro, né? Como é que é o seu trabalho do dia a dia? Como é que é o seu trabalho como editor de livros jurídicos? Deve ter nuances com relação ao editor de literatura, de diferenças, né? E semelhanças. Olha, André, tem coisa que é muito parecida e tem coisa que é completamente diferente. Coisa que é muito parecida. A gente sofre da mesma crise que os outros editores sofrem. Coisa que é muito parecida. Nossos autores também são tão autores quanto o autor de romance. Então eles travam, eles têm angústias. Às vezes é um sujeito muito conhecido, famoso, às vezes é até ministro. E eles travam, e eles se sentem angustiados, eles mandam o original e falam, mas você acha que ficou bom mesmo? Porque eu não sei, e a crítica, e o que a crítica vai falar, e o que você ouviu falar do meu livro? Então tem muitas coisas em comum, assim, às vezes até mais do que imagino. Tanto que eu me pego pedindo sugestão, ou ouvindo editores de outras áreas para oxigenar a mim mesmo. E eu também dou palpite em outras áreas, porque há bastante coisa em comum. O que é que tem de diferente, de muito diferente? Essa coisa coxinha aqui que você está vendo, né, de usar abotoaduras e gravata e sapato, essa coisa do vidro que eu queria passar de abotoaduras por esse sofá, porque é uma questão de identificação, né? O mundo jurídico ele é muito formal, então o autor ele gosta de sentir-se identificado, né, quando ele vê o editor. O que tem de diferente, nós temos que acompanhar o tempo todo o que acontece no Congresso, no Supremo, no STJ, para poder ver o que tem de mudança. Isso, querendo ou não, é o que faz o livro. Temos edições, muitas novas edições. Então, o livro jurídico basicamente tem um ciclo de vida de 1 ano e ainda assim está desatualizado, porque esse país muda de lei o tempo todo. Então, isso é muito diferente. Então, aonde nós tiramos nossos insights é bem diferente, assim. Mas, fora isso, aquela coisa do editor tem basicamente idêntico. A relação com o autor é idêntico. Então, no meu WhatsApp tem vários ministros, das quais alguns consideram polêmicos, uns amam, outros odeiam, que fazem até figurinhas desses ministros. Eu mando as figurinhas deles para eles. Qual é a reação? Eles dão risada, porque o editor jurídico ele é o único sujeito que fala não com liberdade para uma alta autoridade, né? E eu sempre defendo a ideia de que trabalhar com livro, na produção do livro, que eu gosto das duas coisas por igual, tanto a prospecção, a aquisição, como a produção. Eu não abro mão de produção, sabe? Tem gente que acha a produção uma coisa mecânica, para mim não, né? E quem acha que prospecção é uma coisa comercial, também não acham, quer dizer, sabe? É uma coisa um pouco mais cultural do que comercial, sabe?
É mais uma coisa mais futurística até do que comercial, né? E então essa coisa, vamos dizer assim, do meio editorial de mexer com essa coisa, vamos dizer, de muita coisa que está saindo, né? E a leitura da gente na produção é leitura do tempo de Homero, sabe? É uma letra depois da outra, né? É um ícone depois de outro, é uma linha depois de outra linha, né? Ou, né, se quiser ler holisticamente uma página depois da página, tela depois da tela, né? Não existe um negócio assim que você vê um livro numa grande, né, um holístico global, redondo, circular, não sei, isso não estou vendo isso, né? Então é um negócio que demanda tempo, né? Então cada livro que você lê pode ser por e-book, que eu leio muito, hoje eu leio mais e-book do que papel, né? Embora eu prefira papel, mas justamente no sentido de ganhar tempo, de carregar livro, tal, tudo que eu acabo usando muito e-book, né? Mas realmente não tem jeito de ler, vamos dizer, eu diria que eu não leio 10% do que eu gostaria de ler, né? Assim, dos 100%. Então eu leio deixo 90% de fora. Da mesma forma que eu dizia a mesma coisa quando eu editava, né? Eu nunca editei mais do que 10% do que eu gostaria. Se 70% do seu dia a dia numa editora é burocrático, obviamente você está perdendo 70% de chances de fazer algo melhor, editar melhor um livro, ou trazer algo que seja interessante, um conteúdo interessante, ou que você esteja prestando atenção no mundo e no que está acontecendo. Você precisa de constante atualização no mundo para você ser um editor de aquisição. Então sim, é uma distração, muitas vezes fundamental, mas eu acho que a editora e as editoras, as estruturas editoriais precisam entender que o editor precisa desse tempo de maturação das ideias, dos textos, do diálogo com o autor, que é necessário. Eu não sei se você tem percebido isso ou é uma coisa mais editorial, mas muitos autores vêm até a mim hoje reclamando que o tratamento das editoras com eles se tornaram distantes, porque o editor agora tem tantas outras tarefas que não há o carinho, o tempo, né? Então, obviamente tudo muda e as coisas se atualizam, mas importa sim o equilíbrio entre essas coisas. E a gente percebe quanto é importante e como é imersivo esse processo, né? Leva tempo. Fazer livro leva tempo. Então você não pode fazer correndo, você tem que respeitar o tempo do autor, você tem que respeitar as revisões, a reflexão do editor em cima daquele material. Muitas vezes não é o momento certo para publicar, às vezes você tem que esperar mais ou recuar, enfim. Então sim, tudo que é uma distração precisa ser equilibrado para que a gente não tenha nenhum prejuízo nesse processo. Loyola conta que teve épocas em que a Global deu um salário a ele, o que não era nem um pouco usual. Uma aposta no autor, e ele era muito grato, porque foi uma época difícil, né? E o senhor teve essa participação efetiva na vida do autor para que ele produzisse literatura. Isso faz parte dessa ação. Não foi só o Loyola. Loyola foi em tempo, muito lá atrás, enquanto nós efetivamente achamos por bem dar um auxílio, quer dizer, financiar algumas coisas para o autor. Isso carece, todos os autores chegam a um determinado momento, ele precisa do editor. Porque ele sempre é o credor do editor. Então ele tem uma certa força de chegar e pedir um adiantamento por conta dos direitos para ser descontado em 2, 3, 4 anos. Essa facilidade, nós temos um convívio muito, muito, muito intensivo com isso. Muitos autores da Global, às vezes, muitos, estão sempre negociando esse empréstimo, esse adiantamento. Isso não é dinheiro dado, é um dinheiro que vai ser descontado, mas é facilitado na medida que uma parte da venda dos livros é para cobrir essa despesa, esse empréstimo. Mas aí vira amizade, né? Total amizade, total amizade. A minha relação com os autores
é muito amigável, a gente não fala muito de interesses, meus interesses. É um papo de amigos, né? De construir uma amizade, e sempre vinculada ao desejo de se vender livros. O vender livros é o que é mais importante. Hoje, nós no mercado, que nós vamos conversar sobre isso, é uma das maiores. Eu estou fazendo 50 anos de livro. Tá? Eu cheguei em 69 para o livro. Estou fazendo 50 anos no livro. Eu nunca vi uma crise como essa que estamos vivendo, mas já que nós estamos falando em autores, eles são muito compreensíveis nessa situação. Eu comecei como livreiro. E depois me tornei editor, inclusive por conta mesmo, que eu sempre fui uma pessoa muito ligada à PUC de São Paulo. Em 68, eu abri a Cortez de Moraes com um colega de classe. Depois me tornei editor em função mesmo inclusive nós vivíamos na década de 60, você sabe, 70 e 80, a questão da ditadura que nós vivemos no Brasil, que foi um regime que teve consequências, principalmente para de educação, de cultura, consequências desastrosas. E como os professores se ressentiam da bibliografia, porque alguns livros eram censurados, quer dizer, isso obrigou, de certa forma, os professores, digamos assim, produzirem essa literatura. De forma que nós publicamos inicialmente, quando nós começamos a ter várias teses. Eu comecei quase que artesanalmente, mas eu tinha muita ajuda. Os professores... Outros editores ajudaram o senhor? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tenho vários amigos, editores, que me ajudaram como livreiro e me ajudaram também como editor, não é? Você precisa ter um fôlego gigante para montar um negócio, e eu não tive muita sorte do momento econômico, que foi aquela coisa de comprar no alto e vender no baixo, então houve essa perda ali. Mas enfim, isso foi um problema. Mas realmente essa história foi difícil demais, porque eu acho que foi bastante corajosa, mas foi muito romântica, porque de fato eu acreditei que podia vender livros para governo, que eu adoro. Você tinha uma vivência forte, Eu tinha uma né? vivência muito forte em coleções de biblioteca em minha casa, e quando esses editais saíam, eles saíam assim, você tem 3 meses para fazer. É meio produzir livros do nada, com o que você tem, e isso instiga a porção jornalística, aquela coisa, tem que fechar o jornal está no ar, tem que fazer a matéria, aquela coisa, e eu adoro. Então, e aquilo de sentar e pegar um carro e dirigir, botar fulano aqui, vamos, montar equipe e convidar a Ana Maria Machado para fazer tudo, mas assim, ser a pessoa que está fazendo tudo, embora eu também fosse a pessoa que estivesse fazendo tudo, mas ela vale muito mais que eu. Então, consegui ver isso. Acho que o editor tem que ver isso. Quem brilha mais aqui, E aí, enfim, então foi muito bem sucedida a experiência toda, né, nesse processo. E eu adoro colégio. Eu me lembro que eu estudei em colégio público e ganhar livro, e meus pais compravam com dificuldade. Então, isso era uma minha meta. Eu queria fazer isso e queria fazer livros também modernos, com imagens, e botar Chico Buarque, João Bosco, aquelas músicas que contam a história do país, da escravidão, o tema do Laurentino, que está bombando, que é um grande tema, que era a música do João Bosco, contar a história da escravidão por meio de imagens. Quer dizer, eu tinha sonhos muito altos e nenhuma escola comprou tablet, nem nada, embora a Dilma tivesse dito que as encomendas chegaram nas escolas, mas acho que ou nunca foram abertas ou nunca chegaram, como os livros que foram votar em 2018 e nunca voltaram para as livrarias, porque elas também não pagaram. Quer dizer, houve uma sucessão de não, quer dizer, todas as hipóteses
foram, né? E além disso, eu acho que eu fui muito pouco cautelosa na questão dos contratos, porque eu quis ser muito boa com o autor e pouco empresarial, então eu dei direitos autorais de 12%, que eram direitos que autores depois de um patamar conseguem, não a começar. E além disso, adiantamento, quer dizer, porque assim, tipo, putz, fazer uma coisa, fazer certinho, fazer lindo, livro com o melhor papel e portanto mais caro, quer dizer, eu fiz a combinação do erro de uma maneira, assim, tipo, enfim, então... Você teve uma cabeça de Kozak e um bolso menos... Um bolso de, sei lá, um bolso de Zé Pessoa, que era um bolso bem modesto para tanto tempo não, investimentos tão alto em pouco tempo e sem retorno. No começo, bom, o mercado vai mudando muito, né? Então quando eu montei a Patois, tinha uma inocência de que seria possível trabalhar 2, 3, 4 livros por mês. Cada um desses títulos eu iria vender 200, 300 exemplares, e aí seria possível viver como editora que publica pouco, com qualidade, gratuito, porque sempre foi uma proposta da editora não cobrar dos autores, e sentar com o autor, conversar, editar, pensar o livro junto com o autor, né? E a gente viu logo no primeiro lançamento que isso não ia ser possível. Essa meta de 200 livros vendidos nunca foi alcançada. Claro, alguns títulos sim, depois de 900 títulos aconteceu, mas em geral a nossa média de vendas está entre 50 a 100 exemplares, e eu tive que começar a publicar cada vez mais títulos para cobrir os custos da editora, né? Então não é só querer fazer isso, é uma necessidade também. Se eu não publicar essa quantidade de títulos, eu não consigo manter a editora como ela é hoje. A editora é uma editora, começou com o Jacó como uma editora autoral. O mais importante para ele era publicar livros. E livros que ele considerava, ou o grupo com o qual a gente convivia, consideravam importantes. E hoje o que nós estamos fazendo? Alguns dos livros que estamos publicando ainda são livros que vêm vindo das ideias do Jacó e que foram programados há 2 ou 3 anos atrás. Então tem um grupo dos chamados clássicos, daqueles que de alguma maneira introduziram pensamentos que revolucionaram os processos posteriores de pensamento. Fora isso, você tem coleções que eu pessoalmente acho importante, e o Jacó também achava, que era o problema de uma poesia que saía fora dos cânones poéticos clássicos, que é a poesia de vanguarda. Qual é o segredo? É ter um... Porque não são livros, nenhum deles é best-seller, vamos dizer. Pois é, esse é o problema. Mas vende sempre. A ideia é que venda sempre. Por exemplo, o Eco, fomos nós que publicamos primeiro o Eco. Mas na hora que teve o romance, a gente não tinha capital para entrar no romance. Então ficamos com a obra principal dele, que é uma obra ensaística do Eco. Durante muitos anos escrevi. Talvez o grande marco foi em 72, onde eu ganhei um prêmio muito importante do sesquicentenário da independência do Brasil. Depois, aí eu chego em 1978, quando eu e mais alguns alunos da Universidade de Mackenzie montamos um grupo de poetas, chamado Poeco. Dentro desse grupo montamos uma pequena editora, eu e mais alguns elementos desse grupo. Quando terminou a faculdade, quando praticamente todos estavam formados, eu percebi que cada um deles queria justamente, claro, seguir o seu caminho. Tinha um engenheiro, tinha 2 advogadas, então cada um seguiu o seu caminho profissional. Eu optei em continuar pelo livro, né? Eu achava que tinha ali uma grande oportunidade. A gente sabia fazer livro, a gente já estava iniciando o processo de impressão. Temos que lembrar que a impressão era a grande dificuldade, não publicar, era o custo reduzido. Isso envolveu a gente em desenvolvimento de máquinas e equipamentos para pequenas tiragens.
Cabe lembrar também, se tivesse dificuldade, que nós não tínhamos a impressão sob demanda. Ela não existia. Nós tínhamos pequenas tiragens. Então nós tivemos que adaptar máquinas offset para que a gente pudesse fazer as pequenas impressões. Não existia, mas você já tinha o desejo, já vislumbrava. Vontade de fazer, porque eu acreditava que em determinado momento da vida literária nós chegaríamos à segmentação. Eu acreditava nisso, né? E é o que aconteceu. Hoje a gente tem um livro, tirando os best-sellers, claro, os livros de massa, de grande circulação, que são muito importantes para o mercado, mas hoje nós temos um livro setorizado, segmentado. Cada nicho quer escrever, quer falar sobre aquilo que acredita, sobre aquilo que pensa, sobre aquilo que acha. E você não pode fazer livros além da conta, além do necessário. Pensei muitas coisas e quando lancei, eu fui aprendendo. É uma coisa muito ligada a essas coisas meio startups, né? Assim, o que está funcionando para a gente? Então eu mudei várias coisas no meio do processo. Por exemplo, eu não pensava em publicar tanto autor nacional, né, em área de ficção, né? E aí eu enxerguei nisso, em algum momento, uma oportunidade sobre o que não se estavam fazendo. Tem um livro que marcou muito a minha geração, que é chamado Marketing de Guerra. Eu ouvi falar dele? Não. Ignorante. Vocês espero que tenham ouvido falar. E lá quando o marketing não havia escola de marketing, quase tudo era muito autodidata, né? E aí a gente meio que aprendia essas coisas. Tudo era marketing naquela época, anos 80, tudo era marketing. Qual é a evolução? Que nem agora é tudo gestão. Isso, assim, eu não sei, acho que era muito mais, porque gestão ainda a gente já ouviu falar a vida inteira, só não aplicou. Agora, marketing não, a gente nunca tinha ouvido falar antes. Então a gente até achava que marketing tinha a ver com vendas, e vendas é apenas uma face do negócio. Então era o processo inteiro de criação de um produto, né? E a gente aprendia aquilo em livros importados que vinham. E esse marketing de guerra falava de uma coisa assim: pegue um flanco, ele fazia uma comparação com um estrategista de guerra, acho que é russo ou prussiano, chamado Clausewitz, que ele fazia assim. Então ele fazia comparação com marketing com a estratégia de guerra talhada por esse cara que se inspirou em Sun Tzu e vários outros. Ele falou assim: pegue um flanco extremamente pequeno e defenda-o, né, do que você defender vários flancos ao mesmo tempo. Então, tirado isso para a área de marketing, assim, eu pensava assim: pegue uns nichos que sejam promissores, mas desimportantes para grandes editoras. Então não é um negócio para grande editora, mas que pode ser no futuro. E foi aí que eu entrei nessa área de ficção nacional. Sim, eu acho que o editor é uma parabólica. E é muito interessante que é uma parabólica antenada na vida, nas histórias, nos jornais, no que os agentes dizem, do que pode acontecer no futuro. A gente vive um momento muito engraçado no mercado editorial, porque até talvez 2015 a gente vivia aquela era das grandes tendências. Então, você publicava 50 tons de cinza, isso virava um fenômeno no país inteiro. Vários tipos de pessoas Vocês ficaram lia. também, né? De lançar best-sellers. Sim. O próprio Game of Thrones, o Orfanato da Senhora Peregrine, Jogador Número 1, tinha essas coisas. Pessoas diferentes liam e viravam uma tendência, entrava na lista de mais vendido. Outros livros eram gerados em cima disso. Quantos livros a gente passou a ler de fantasia adulta depois do Game of Thrones e tudo mais. Só que a partir de 2015, por uma questão de geração e de comportamento, e é muito engraçado que a gente achava que a internet ia fazer com que a gente se conectasse no mundo inteiro. E todo mundo começou a escolher a sua caixinha e não querer mais sair dela. Então, a partir de 2015 e 2016, as coisas ficaram muito nichadas. E o editor não era mais o editor do fenômeno X. Ele era o editor que conseguia acessar aquela caixinha. Poucos anos atrás, se você falasse, tipo, é um livro sobre feminismo, as pessoas iam torcer o nariz. E hoje, se você não tem, tipo, questões feministas, se isso, tipo, não está refletido na história de alguma forma, tipo, isso já é rejeitado. E eu acho isso ótimo, na realidade.
Mas é curioso você ver o quanto as coisas avançam rápido. Desde que não seja efêmero, é ótimo. É né? ótimo, sim. É um avanço, né? E eu vejo como isso particularmente acontece dentro do YA, por uma questão, eu acho que até porque o mercado YA é muito mais ágil do que outros. Tipo, existe muito uma pressão até em cima dos autores de estar sempre lançando um livro novo a cada ano. Então, essas ondas que estão mudando a sociedade acabam chegando mais rápido na literatura YA do que em outras que tem um ciclo que é um pouco mais demorado. Acho que é um grande desafio você encontrar um bom título na época certa, né? É um bom título na época certa, porque tem essa coisa de alguns assuntos, alguns gêneros são sazonais, então eu acho que tem o bom título na hora certa. É um grande desafio, não sei se é o maior, eu acho que tem outros, né? Editar obra completa é um grande desafio, manter os clássicos que você tem, ou, enfim, os autores literários, manter na casa também é um grande desafio, porque de bom tempo para cá, eles são assediados, né? Os herdeiros são assediados, os autores que estão vivos, então esse é outro desafio. Eu acho que um grande desafio quando você tem um autor morto é você torná-lo vivo, né? Não adianta você só publicar a obra dele, porque aí aquilo, você troca a capa, põe um novo prefácio, ok, mas tem uma coisa de inventividade, eu acho, sabe? Você fazer um livro, por exemplo, Oswald de Andrade, a gente estava falando Oswald, né? Que era um grande frasista, uma antologia de frases, por exemplo, isso traz o leitor para próximo, né, para perto do autor. Principalmente hoje com os movimentos afrodescendentes, afroliterários, as pessoas sabem quais são as editoras que devem procurar e quais são os critérios dessas editoras. E aí você vê o crescimento de editoras que investem nisso no seu catálogo, seja de modo genuíno, seja porque é um reflexo do mercado, também não vejo problema nenhum se for por um reflexo do mercado. Sem falar as coisas mais específicas, né, que é quadrinhos, geek. Então, acho que por um lado não tem, ou talvez assim, a minha editora especificamente, como é uma editora de literatura, mesmo de literatura portuguesa, a gente já... as pessoas sabem um pouco mais. É que eu acho que tem dois tipos de leitor, né? Aquele leitor que conhece um pouco, no final das contas todo mundo vai reclamar do preço do livro, mas assim, que é a minha grande revolta quando eu tô tomando um café com os amigos. Mas livro é muito caro, tenho vontade de... Aí o cara deixa na padaria um café e 3 pãezinhos, um livro, né? E aí você tem que conversar, não, olha, pra montar faz assim, 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 enfim. Então, tem esse leitor que conhece a editora. Acho que não é um leitor que a gente pode dizer que já está mais formado, né, mais preparado, ele sabe o que ele quer. Ele sabe onde ele vai encontrar uma boa tradução do Bataille, por exemplo. E aquele leitor mais efêmero, digamos assim, que compra livro como poderia comprar como qualquer coisa que está na moda, né? Então, sei lá, Marie Kondo está na moda, ou Marie Kondo, não sei, nunca sei. Então vai comprar o livro da Marie Kondo e vai aprender a como organizar a sua casa, não sei o que e tal. E aquele leitor que a gente pode chamar de leitor contínuo, que é o leitor que está sempre lendo e sabe do que gosta, sabe o que quer. A gente foi estudar roteiro. Eu fui principalmente porque o Roberto é autor, então ele tem essa facilidade do texto e a gente identificou por que o livro Carícia Essencial deu tão certo. É porque o livro ele realmente fazia o leitor ele percorria todo a trajetória que o Roberto tinha bolado. Só que a gente tinha que replicar isso para todos os livros da editora. Então a gente foi estudar, eu fui estudar roteiro de filmes. E aí a gente transpôs para livro. E hoje tem um monte de coisas já ligadas a livro. Estou falando de 35 anos atrás, né?
É muito tempo. Não é, né? Então, mas aí a gente... O que a gente fazia? Quando o livro chega pronto, é mais difícil eu fazer o autor fazer a construção correta. Quando o livro não chega pronto, a gente já começa a fazer o autor responder a cada item do roteiro. E aí é melhor, porque já sai a construção certa desde o começo. Né? Eu tenho um orgulho enorme por conta dos meus autores. Então, quando eles fazem sucesso, eu sei que eu tenho um dedinho ali. E porque a gente não faz o livro, a gente monta a carreira de autor. A gente não tem livro de oportunidade dentro do editor. A gente tem um autor que queira a carreira de autor. Para isso, ele precisa ter um monte de coisas. Agora, você imagina, a gente consegue ajudar ele nessa direção, nesse posicionamento. Então, quando eu vejo um feedback de um leitor para aquele autor, eu tenho absoluta certeza que a gente está dando certo, né? Eu acho a literatura fundamental, assim, não tem muita discussão, né? Mas, claro, essa literatura, que tipo de literatura, né? Assim, a gente tende a falar que a literatura você tem que apresentar os clássicos, ou você tem que saber ler as coisas, ou então, esse tipo de livro, sabe, livros muito a polêmica, né, dos livros de youtuber, isso não é livro, isso não é literatura. Então eu acho que tem uma ampla discussão, mas assim, a minha opinião eu acho que as pessoas têm o direito de ler o que elas querem, né? Assim, esse direito de escolha na literatura, o que você vai ler, o que você vai assistir e tal, isso é um direito seu, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Essa escolha, a escolha por uma coisa que vai te levar a uma baita reflexão ou uma coisa que vai te tirar atenção e vai te divertir, você vai se sentir bem, leve. Então eu acho que isso é o fundamental, né? Você ter esse direito de escolha, ter o acesso, né, ao que você escolher. E claro que isso também é algo que às vezes a gente, né, ouve ou lê coisas assim, mas a pessoa só lê esse tipo de literatura. Mas eu acho que em algum momento a chave vira, sabe? Tem uma coisa que te leva a experimentar uma coisa nova, sei lá, quem nunca leu poesia ou fala, eu não consigo ler livro de poesia, eu leio no Instagram poesia, né? Ou coisas assim, eu leio um poema e tá bom, não compro livro de poesia. Mas eu acho que em algum momento, né, assim, alguma coisa pode levar aquela pessoa a ler um livro de poesia. E tudo bem. E também se não levar e ela continuar lendo só, sei lá, Jane Austen e outras coisas, ou então uma literatura mais de entretenimento, tudo bem também. A gente deve trabalhar com um conceito amplo de literatura que vai desde o folheto que é entregue, vovó Conga devolve o seu amor em 7 dias, sabe? Até, sei lá, coisa porque mais... isso é mais inclusivo, Porque isso é mais inclusivo, porque isso é mais real em relação ao modo como a escrita e a palavra são usados na nossa sociedade. No fundo é isso. Eu não quero usar só aquela parte que está lá no alto da estante, olha, de Eliot para cima, de Drummond para cima. Se a vida da palavra na sociedade, ela faz todo esse círculo, tal. Então acho que a gente amplia a nossa visão de mundo se a gente aceitar tudo isso. Eu lembro, sabe, lá na FINAC Tatuapé, falida muito antes de todas as outras, comprar Harry Potter ali quando era moleque, ficar encantado, e depois fui trabalhar na livraria da Vila e começar a conhecer mais os clássicos, e foi um caminho que eu não acho que tem que ser obrigatório, sabe? Não acho que a pessoa tem que começar a ler Harry Potter e chegar nos clássicos, mas foi eu acho que tem muita gente que
pode também estar nesse momento, sabe? Pode ter começado a ler Crepúsculo com Rick Riordan, com outros livros, e ter atingido uma idade que a pessoa pode estar aberta a experiências diferentes de leitura. Então, muito da Antofágica foi pensando em como estender a mão para esse cara e falar, vem aqui, isso aqui não é chato, isso aqui não é hermético, isso não é só, não tem só um viés academicista. Você pode ler e se divertir, se você não entender tudo, lê daqui 10 anos, está tudo bem, sabe? Com a Aleph, acho que o Adriano teve uma visão muito acertada de nadar contra a corrente durante alguns anos, né? Ficção científica era malquisto por todo mundo, né? Os jornalistas olhavam mal, não queriam falar de ficção científica, não tinha sites como Omelete ainda, não tinha Jovem Nerd, não tinha, ou estavam no começo ainda, não eram tão representativos. As livrarias não queriam pegar, então ele insistiu, fingiu que não era ficção científica, botava umas capas mais cabeçudas, isso aqui é alta literatura. Tentou achar os caminhos para chegar nesse momento que agora as pessoas estão aceitando mais Pô, a Aleph, quando a gente vai lá fora em Frankfurt, em Londres, o pessoal acha que é uma empresa gigante quando você fala os autores que são publicados por lá, né? Asimov, Gibson, Clarke, Dick, Hurston. O pessoal fala, caramba, nenhuma editora no mundo inteiro tem um catálogo tão concentrado de grandes nomes de ficção científica, né? Normalmente esses nomes estão espalhados. Mas isso foi um mérito do Adriano de ver isso muito antes e conseguir casar com esse crescimento de cultura pop, assim. Você já quis ter uma livraria? Não. Você já quis ter uma editora, fundar uma outra editora? Já tive um monte de ideias. Qual seria a sua editora ideal? Ah, não, depois você vai roubar minha ideia. Uai, não. Eu e algumas pessoas, um punhado de gente. Não. Essa não. Você vai fazer o que você gosta, né? Mas você tem que fazer para dar certo, não só... vamos fazer. Senão daqui a 2 anos eu vou voltar a fazer o que eu não gosto. Exato. Você foi ser consultora no mercado, mas não tinha a sua empresa ainda no mercado. Não. Aí você quis... O teu primeiro passo foi abrir a Primavera Editorial, não? O meu primeiro passo foi fazer um projeto que eu queria trazer uma livraria especializada para o Brasil na indústria de entretenimento. Do mesmo jeito que os livros, os filmes hoje, tá nas séries, né? Tá na vida de todo mundo, de qualquer idade, todo mundo segue uma série, vamos dizer. Eu achava que livros assim também seria uma oportunidade. Então eu queria a livraria, mas aí tinha a questão que eu não ia estar aqui. E também tinha a questão que a livraria você tem que colocar ela de pé, né? Você põe, sei lá, você faz planejamento e aí aquele dia tem que montar tudo, não dá para começar com poucos livros e tudo mais. Eu falava, mas como que eu vou ter uma livraria que vai me puxar para cá e eu querendo para fora? Aí a Primavera brota nesse contexto. Eu quero trabalhar com livros, eu quero mudar o patamar ajudar a mudar o patamar do cidadão, do brasileiro. Então, vamos lá montar a Primavera. E fui montando a Primavera de pequeno. Eu tenho realmente tenho uma grande responsabilidade, né? Hoje, se quando alguém escolhe algum livro para um clube de livro ou alguma coisa chamada de curador, faz curadoria, então, poxa, fui curador de mais de 2.000 livros, né? Fui um cara que houve várias pessoas importantes no círculo do livro, né? Mas a minha função era justamente essa, definir que livros o círculo ia publicar. Eu era o editor da casa desde o início, praticamente, até quase o fim do círculo. Então eu atravessei todas as gestões que o círculo teve, né? E tive a sorte de trabalhar com gestores de empresa de primeira ordem, né? Eu também era muito moleque, né? Eu era assim, o mais jovem editor do Brasil, escolhendo os livros e coordenando a edição desses livros na maior editora brasileira da época, que chegou a ter 1 milhão de associados, né? E eu não tinha a noção da importância disso na época, e foi muito bom. É fácil você ter uma editora. Eu posso ter uma editora em casa, tem computador, não preciso mais nada disso, eu terceirizo todo o resto, escolho as pessoas que eu quero escrever. Agora eu quero ver você distribuir.
Aí ele parou e falou, não, distribuir. Falei, é aí que está o mercado. É aqui que está o negócio. E distribuir para milhões de pessoas. Porque como que você torna esse livro acessível? Mesmo que você coloque no digital e dê para as pessoas, baixa aí. Se você não tiver um canal de difusão e da distribuição disso, você não chega. Mesma coisa alguém te oferecer uma coisa que nunca te ofereceram. Você vai estar pela primeira vez na vida olhando aquilo ali. É isso. Né? Então, eu acho que tem muita gente escrevendo, mas como tudo, eu acho que tem coisas que devem ser pensadas. E eu acho que é esse o trabalho do editor. A distribuição é um caos. Então é muito difícil para livros escritos na língua espanhola de chegar da Argentina no México. É difícil. Então, o que acontece, ou também em outros países, que acontece que algumas editoras falam com outras e uma editora, que o trabalho do editor é editar livros, de repente fazem a distribuição de um livro de uma editora de outro país e começam a ser distribuidores também. Mas não são distribuidores. Na realidade, você só tem 24 horas no dia. Então, chega um momento que você tem que decidir: sou editor, ou 100% do meu tempo, ou vou fazer 60% editor, 40% distribuidor, ou o que sou, não? Por exemplo. Então aí acontecem coisas, também pode ser um experimento, durante um tempo pode funcionar, depois de repente não funciona mais, não sei, mas são coisas que fazem mudar as estruturas do trabalho próprio, porque algumas coisas no mercado não funcionam como deveriam. E isso é uma característica daqui? Bom, eu sei que na América Latina é assim, mas sim, porque tem essa língua comum. Não saberia te dizer se na Ásia é a mesma coisa, acho que não, porque tem outras línguas. Não seria a mesma facilidade, né? Mas aqui na América Latina, sim. É uma facilidade que se torna uma dificuldade, é isso que você está... Sim, porque pode ser pelo menos um reto, um challenge, não? Que você não sabe se está fazendo realmente o que deveria fazer, não? Mas estou dizendo isso porque eu acho que é importante fazer essas decisões quando o mundo exterior está mudando. Com todo o tema de tecnologia, os processos estão mudando. Então, chega um momento que você tem que decidir, ok, eu preciso de alguém na comunicação, são perfis diferentes, e agora precisa de fazer mais trabalho nas redes sociais, você precisa de outra pessoa nesse departamento de comunicação, se você tem um departamento de comunicação. Se você é o editor e tem que fazer a comunicação também, e agora tem que fazer também redes sociais, é difícil também, não? Então, são coisas que estão mudando e que tem a ver com as decisões que você tem que tomar na sua empresa, não? Como continuar, como fazer realmente o trabalho que você gosta e que você sabe fazer. Acho que realmente agora é um momento em que, primeiro, os donos das editoras estão mudando, né? O poder das editoras está saindo das mãos do pessoal mais velho, indo para outras gerações, né? Mesmo que seja dentro das mesmas famílias. Mas eu vejo muita gente nova assumindo postos mais estratégicos. Porque o que acontecia? Eu acho que antigamente a gente ficava muito com quem que era a pessoa mais importante na editora era o dono, né? A impressão que a gente tem é essa. Hoje em dia, um editor, uma pessoa, teoricamente, um editor de texto, alguém que, ok, tem uma experiência, mas não é, você fala, nossa, o cara não tem todo o dinheiro do mundo, tá? Ele monta uma editora e consegue fazer diferença, né? Ele consegue atingir um pessoal. E eu acho que isso vem dessa profissionalização que as pessoas estão buscando,
Porque o dono da editora muitas vezes não tinha profissionalização nenhuma, né? Na maioria das vezes é o cara o quê? Que gosta de ler, e vão montar uma editora. Ou é um bom empresário. Ou um bom empresário, e que daí também os dois estão errados. Porque eu acho que você precisa de uma mistura, né? Você precisa... Eu acho que para abrir editora tem que gostar mesmo, gente. Eu não consigo enxergar alguém que abra uma editora assim e fala: uau, vou ganhar muito dinheiro com isso. Eu acho que é muito possível ganhar dinheiro com o mercado editorial, de verdade mesmo, não é demagogia. É difícil? Como qualquer mercado cultural no Brasil. Mas se eu não acreditasse nisso, eu não teria uma escola profissionalizando as pessoas, porque eu não quero que ninguém... Eu não quero vender uma coisa que a pessoa vai ficar passando fome, né? Mas é uma escolha que você faz. Não é um mercado que vai pagar como um mercado farmacêutico, obviamente. Mas eu vejo, assim, essa profissionalização, ela vem em todas as esferas. Eu vejo que quem hoje em dia comanda uma editora precisa entender do mercado editorial. Não é mais um cara que simplesmente gosta de ler. Ele tem que ser alguém que entende do mercado, que saiba a estratégia e que conheça tudo isso. E o pessoal que vem abaixo também. Cada vez mais as editoras e empresas voltadas para o mercado editorial procuram pessoas que tenham alguma especialização, algum estudo. E até na parte de autores, né, mesmo de escrita, a gente vê isso, né? Hoje em dia você vê, óbvio que tem o escritor nato, né, o escritor... Enfim, a pessoa tem o talento de escrever. Mas se ele só sabe escrever, é muito difícil estar no mercado editorial. Porque a gente sabe que não basta só escrever. E a mesma coisa, não basta só gostar de livro para ser um editor. Não basta só ser bom em revisão para ser um editor de texto, né? Você tem que realmente... Eu acho que esse conhecimento do mercado é fundamental hoje em dia. O que é o mercado editorial? Na realidade, obviamente, cada mercado tem sua especificidade, etc. Mas, como um todo, ele não é diferente, apesar de que a gente gostaria que fosse diferente. A não ser que seja uma coisa como uma vez eu encontrei o Paulo Rocco na Drupa, comprando máquinas gráficas para ele. Aí ele disse: pô, Alfredo, esse mercado aqui das máquinas gráficas é completamente diferente do nosso, né? Nosso, a gente se conhece, mesmo que concorre, abraça, etc. Conversa, vai tomar chopp junto, etc. Aqui é tudo na base da cotovelada. Então, se você quiser, existe uma diferença, sim, do ponto de vista de, talvez pela própria formação, talvez pela matéria com que trata, etc. Existe uma certa cordialidade no mercado que não se encontra facilmente nas outras. Você faz antropologia, você defende, escreve uma tese sobre a igualdade entre os homens, você é de esquerda, defende, e depois você tem uma empresa que você explora seus funcionários. Não faz sentido, né? Mas isso, pelo que eu observo, é o mais comum que aconteça na nossa vida em comum, né? Não, você pode dizer assim, bom, mas no final você é a dona, você vai tirar depois você vai ter o lucro, eventualmente isso pode acontecer, mas o que a gente pode, do que eu tô falando, sim, é de que para mim primeiro é mais importante que as pessoas estejam satisfeitas com o que elas estão fazendo, tenham tesão no trabalho e sabe, aquilo faça sentido para todo mundo, do que dividir, por exemplo, então a gente está falando de burocracia, do que dividir cada um numa função burocrática repetitiva, ou que não pode, sabe, a pessoa não se vê representada no produto final. Todo mundo ali se vê representado quando sai um livro, né? Não tem essa ideia de alienação. Todo mundo olha para o livro e se sente parte dessa publicação, porque todo mundo participou em inúmeras situações e todo mundo dá opinião e as opiniões são levadas em conta e, enfim, pra mim é muito básico isso, mas eu sei que nem sempre é assim. A gente vê que o editor acaba ganhando uma visibilidade no mercado, mas é importante valorizar todas as etapas do livro, né? Então a gente vai lançar agora o Mulherzinhas, e que outras editoras vão lançar também. Daí a produção gráfica falou:
por que a gente não faz um canto arredondado, né? Então eu posso falar desse livro aqui, nossa, que lindo que eu pensei para esse livro, mas na verdade tem toda uma equipe que pensou, né? Falei, por que esse livro, o que a gente vai fazer para esse livro se destacar, já que várias editoras vão lançar versões, né? Daí veio o capista e falou, vamos fazer ilustrações, a produtora gráfica, vamos fazer o canto arredondado. Então tem toda uma equipe pensando no livro, né? E o editor ele fala do livro com propriedade, mas a gente não pode esquecer todas as pessoas que trabalham, né? Desde o revisor o preparador, enfim. Então, mas você não tira o pé nem do pensamento e talvez nem do contato direto com o marketing. Não. Normalmente quando eu fecho o livro, eu já sei todo o planejamento dele na minha cabeça, né? Então, o que a gente vai fazer para esse livro acontecer? Ele tem que ser conversado mesmo. Para dar certo o livro, ele tem que ser conversado ali dentro da editora. Uhum. E é muito importante, assim, a gente... Porque é uma resistência que isso aconteça de fato ainda, não é? Sim, porque a gente lança 13, vou chutar 13, né, livros por mês. Como que o marketing vai trabalhar os 13 livros, né? Muito trabalho e muitos livros, né? Então eu acho que a gente tem que convencer toda a equipe primeiro. Eu costumo brincar que primeiro a editora precisa comprar a ideia, né? Então, desde a produtora gráfica que vai ter uma ideia legal para o seu livro, se a gente colocar hot stamp na capa, desde o vendedor que precisa estar animado que vai vender um livro, enfim, que ele é comissionado, desde o marketing que vai colocar o seu livro, destacar o seu livro na revista de alguma livraria. Então, desde o início, você tem que estar alimentando essa equipe, né? Olha, fechei esse livro, essa autora é interessante por conta disso, eu pensei isso para o planejamento de marketing. Então, eu penso muito mesmo no livro como um produto. Eu acho que hoje em dia, viver do livro está cada vez mais difícil, né? Mas é possível, sim. A gente vai voltar lá naquela história, organização e criatividade. Você tem que ter muita organização, muito planejamento, uma administração nos centavos, né? Você tem que entender muito bem de onde vem, para onde vai, de onde vem o seu dinheiro, com que você vai ganhar dinheiro, com que você não vai ganhar dinheiro. Porque é um mercado no qual você tem uma outra fonte, ou você faz umas coisas para ganhar dinheiro para depois poder fazer as coisas que você gosta, que não vão dar dinheiro. Não é fácil você achar esse equilíbrio e você viver disso. Realmente não. Mas é um desafio interessante. São umas ideias malucas que às vezes em algum momento podem dar certo.
Música